Fazendo aqui, ó, no meu celular. Sim, mas você vai fazer uma apresentação. Então, boa noite. Hoje a gente vai continuar a pintura a óleo desse vaso, dessa composição de flores, nos primeiros 15 minutos. E nos 15 minutos restantes, nós vamos aprender a fazer essa flor que parece um lírio, né? É um lírio. E aqui ela tá lápis grafite, tá vendo? Eu fiz a margem e preparei o passo a passo também. Tem os 4, preparei os passo a passo para a gente fazer e eu vou fazer uma com vocês, né? Então vamos ver se vai dar tempo. Agora eu vou fechar o áudio de vocês e vamos começar. Bom, a gente tinha feito o fundo, né? Tem que fazer a mistura de óleo de linhaça com terebentina para molhar o pincel e pegar a tinta, para a tinta deslizar melhor no pincel e na tela, né? Para ficar fácil. E num outro potinho a gente coloca o solvente. Então, aí aqui a gente usou o cor da pele, o azul e o branco para fazer esse fundo. E aqui a gente usou sombra queimada. E tudo em volta aqui, ó, foi aquela mistura do cor da pele, do azul e do branco, e em alguns lugares eu joguei o amarelo. As folhas eu coloquei o verde Vessier com um pouco de azul, e nos tons mais claros eu passei o branco para clarear. Tá vendo? Eu deixei elas bem contrastadas, assim, um lado mais escuro, outro mais claro, tá? Essas duas aqui eu ainda não terminei, ó. Elas estão só de fundo, tá vendo a diferença? A diferença quando tá só de fundo e quando elas estão já com a luz e sombra. Fica diferente, né? Mesma coisa das rosas. Essas duas aqui, elas estão sem tinta nenhuma, elas estão só com aquela misturinha que a gente fez para fazer a imprimatura lá. Eu falei outro nome aquele dia. Bom, enfim. Então, a gente vai pegar agora a mistura do azul e do cor da pele para fazer o fundo da rosa. Eu acho que é só a Yara que está fazendo. Depois que a gente fez essa mistura, a gente vai preencher, ó. Ver se está dando para... Talvez por conta da luz, fica um pouquinho difícil de ver. Mas é mais ou menos assim, ó. A gente preenche ela, ó. Eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo o fundo, igual eu fiz todas as outras. Sem me preocupar agora, assim, com luz e sombra. Eu tô colocando um fundo. Quando a gente já está mais acostumada a pintar, já tem uma facilidade maior, já pode ir pintando, colocando a luz e sombra. Mas como eu estou ensinando vocês, eu acho mais fácil assim, ó. A gente já vai colocar o fundo em tudo, tá? Ela às vezes perde até um pouco o formato, ó, tá vendo? Porque o que vai dar o formato nela depois vai ser a luz que a gente vai colocar e a sombra. Ó, preenchi. Preenchi essa de cor de fundo. A mesma coisa para essa aqui. Vamos já preencher, aproveitar que a gente está aqui com a cor. Pode misturar com um pouco do azul,
Se ficar muito escuro, se o azul de vocês for muito escuro, pode jogar um pouco de branco. Essa aqui é mais ou menos um botão. Lembra, né, que o pincel é um pincel de pelo macio. Ó, pode ser até um pincel maior, tá? Dependendo do tamanho da rosa. Não precisa trabalhar com ele pequeno. Cobre a outra pétala. E vai passando fundo nela, igual a gente fez em todas as rosas. Eu dei uma adiantada, né? Vocês viram que eu já até acabei fazendo o vidro. Deixei essas duas rosas para terminar com vocês. O vidro eu vou explicar, sendo que eu já expliquei a aula passada, mas eu vou explicar de novo. Ó, enquanto ela dá uma secadinha, eu vou explicar o vidro, tá? Preenchemos, colocamos fundo nessas duas. O vidro é o seguinte, eu coloquei, primeiro eu fiz a sombra, tá vendo? Embaixo aqui da rosa e aqui nessa parte, ó, eu fiz a sombra. Eu coloquei, vocês podem colocar ou preto, ou gris de paine com azul da Prússia, para ficar bem escuro, ou sépia, né? Quem não tiver essas cores, né? O sépia com um pouco de azul também. Eu coloquei um pouco do preto. Eu tinha colocado verde VC com azul, depois eu coloquei um pouco de preto para ficar bem escuro. Coloquei a sombra, tudo. Marquei um cabinho que tem aqui da rosa, ó, marquei um outro com sépia aqui e um outro com marrom aqui, ó. Aí a cor mais clara, o que que eu fiz? É a mesma mistura do fundo, eu joguei no vaso, porque o vidro num projeto fundo, né? Se a gente olhar um vidro, ele aparece o que está no fundo e o reflexo das coisas que estão em volta. Então, como ele reflete o que está no fundo, eu joguei a mesma cor do fundo no vaso. E como ele reflete, ele estava refletindo o quê? O verde das folhas, tá vendo? Eu joguei um pouquinho de verde aqui, porque ele está refletindo o verde das folhas. E porque no desenho, na pintura que eu me baseei, ele parecia ser um tom de verde esse vidro. Então, por isso que eu peguei, joguei um pouco de verde com branco aqui e deixei ele mais para o verde. Aí, para aparecer vidro mesmo, a hora que ele tiver mais seco, porque enquanto está molhado fica difícil. Eu joguei essas pinceladas de branco, tá vendo? Eu peguei o pincel com branco, limpei bem o pincel, peguei o branco puro, ó, e eu fiz mais umas manchinhas ali, só para vocês verem. E fiz essas pinceladas de branco para ficar parecendo vidro mesmo, né? Que está refletindo a luz. Então, foi isso que eu fiz no vaso. Agora, nessas duas folhinhas aqui, vamos aproveitar que elas já estão com o fundo verde. A gente pode dar uma escurecida nelas. Com o quê? Com verde VCE. Lembra, igual essas daqui, ó. Elas estão refletindo não, elas estão já com luz e sombra. E essas duas aqui de cima, não. Essas duas aqui de cima, não. Então, ó, o que que a gente pode fazer? Ó, já vamos colocar a sombrinha. Coloquei a sombra nessa e vou colocar nessa. Aí eu vou explicar um negócio para vocês. Ó.
Tá vendo? Coloquei a sombra. Agora eu limpo o meu pincel, pego um pouco do verde com branco. Para fazer, ó, eu vou de fora para dentro, ó, trazendo a luz. Aí pode ser que o branco acabe tampando um pouco da sombra. Eu venho aqui, ó, e coloco de novo. Tá vendo? Fui lá e coloquei de novo, porque o branco, às vezes, ele é tão forte, o branco de titânio, que a hora que passa assim, apaga a sombra. Ó, aí eu venho aqui e coloco de novo, ó, tá vendo essa folhinha já com luz e sombra? A mesma coisa desse lado. A gente vem com o branco e o verde, faz de fora para dentro. Vai fazendo uma cor entrar na outra. Se quiser, pode dar uma luz maior aqui, ó. E pronto, ó, terminamos essas folhinhas. Fizemos uma luz e sombra nela. Agora, limpa o pincel e vamos voltar ali para as rosas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o sombra queimado agora. Mesma coisa que a gente fez nessas daqui. Vou pegar o sombra queimado, vou dar uma misturada por pele para não ficar muito escuro, ó, e já vou fazer o recorte aqui, ó. Vamos achar aqui, ó. Ó, tá vendo? Coloquei a sombra aqui, ó. Aí, ela tá um pouquinho molhada, às vezes a gente vai sentir um pouquinho de dificuldade, ó. Mas já dá para colocar um pouco de sombra. O ideal é deixar secar, né, um pouco. Vou colocar aqui também. Quando a gente faz com a mão bem leve, as tintas não misturam, tá? Se a gente for com a mão pesadona, as tintas vão misturar uma na outra. Então, ó, procura fazer com a mão bem leve, ó. Tô colocando o quê? A sombra na base das pétalas, ó. Ó, tô já separando as pétalas. Essa pétala aqui de baixo pode ser mais escura. Ó. Tá vendo? A hora que seca, a gente pode fazer todo esse processo de novo com as mesmas cores, só que aí como vai estar mais seco, vai ficar mais fácil de fazer a luz e sombra. Tem que ter calma. Se for para fazer na pressa, não fica bom. Ó. E nessa outra pétala aqui, também vou jogar a sombra. Parece que tá tudo misturado, né? Mas a hora que a gente for fazer a luz, a gente vai ver que não tá, ó, tá vendo? Já dei um sentido na rosa, né? Ela tava sem sentido nenhum, já deu para ver, ela já apareceu aí. Vamos para a rosa de cima fazer o mesmo processo, enquanto isso essa vai dando uma secadinha, que apesar que não seca no mesmo instante, né? Teria que deixar assim para colocar a luz no dia seguinte. Falta quantos minutos essa aula? Tem 20 minutos. Não, Faltam 20 minutos. para acabar essa primeira parte. 20 minutos, né? Para acabar a aula inteira. Não,
para acabar a primeira parte, que os outros 15 minutos. Faltam 4 minutos. Então, ó, essa rosa aqui, ó, a mesma coisa. Tô pegando sombra queimado. Tô separando as pétalas, ó. Se for com a mão bem leve, dá para fazer sem misturar muito a cor clara com a cor escura, porque agora a gente está tentando parar as pétalas, ó, luz e sombra, e a mesma coisa nessa pétala aqui, ó. Aqui eu vou dar uma arrumadinha. Ó, tá vendo? Eu vou tentar colocar luz um pouquinho nessa aqui, ó, nessa aqui de baixo, só para vocês verem. Tá faltando 1 minuto para terminar essa de tinta a óleo, né? Essa primeira parte que a gente vai fazer um desenho hoje para quem não tá usando tinta, ó. Colocando luz. Abaixa aqui, ó. Ó, tô colocando luz. Ó, para não misturar, o que que eu faço? Eu coloco o branco e já tenho que limpar meu pincel e pegar mais branco, porque senão ele vai sujar com a tinta de baixo. Ó, coloquei um pouquinho de luz. Se for com a mão bem leve, dá para fazer. Quem sentir dificuldade tem que esperar dar uma secada. Ó, tá dando para ver? Depois, a hora que ela secar, é que ela vai ficar nesse tom, porque a hora que ela der uma secada, eu vou vir jogar um pouco do amarelo. Tá vendo que eu joguei nas outras? Vou separar um pouco mais luz e sombra. Enquanto tá molhado, dá para mim colocar luz, mas não dá para separar muito. Ó, tá vendo? Tá bom. Então, ó, nós acabamos essa primeira parte que é da pintura a óleo. Como é a Yara que está fazendo, Yara, você vai depois me perguntando, eu vou te explicando, tá? Então, agora a gente vai fazer, vamos deixar os pincéis, a tinta de lado e vamos pegar papel, lápis e borracha, tá? Então, ó, esse aqui, depois eu mando a foto no grupo para quem está fazendo e a hora que estiver prontinha também mando a foto, tá? Agora nós vamos fazer isso aqui, ó. Essa flor, desenho dessa flor. Então, ó, agora é o seguinte. Eu já trouxe um papel aqui, já com margem, para a gente fazer junto, né? E fiz o passo a passo. Essa flor é um lírio, né? Fiz o passo a passo. Ó, primeiro passo. Quem não quiser fazer margem, não precisa, tá? Mas, ó, o primeiro passo é esse aqui, ó. A gente vai fazer o caule e essa folha aqui, quer dizer, essa pétala. Que jeito, ó. Eu já marquei mais ou menos, tá?
mas depois, com calma, vocês vão... eu vou mandar o desenho, vocês fazem com mais calma, ó. Ó o caule, ó. Vocês vão fazer um negócio assim. E vão... Ó, esse é o caule. Tá vendo? Que é esse primeiro passo aqui, ó, que a gente está fazendo, ó. O que a gente vai fazer agora? Perto aqui desse Vzinho do caule, a gente vai fazer, ó, saindo daqui, ó, uma curvinha. As meninas estão fazendo? Dá uma olhada. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá. Tá. Faz um joinha. Faz joia. Sim. Então, ó, fez a curvinha, agora a gente vai descer fazendo uma folha até perto aqui do caule, ó. Até perto do caule e volta emendando, ó. Amor, tá vazando. Tá vendo? E faz um risquinho aqui no meio, que é do lírio, né? Aí ele tem uns pontinhos, o lírio, ó. Fizemos o primeiro passo. Segundo passo, a gente vai fazer mais duas folhas. Duas folhas não, duas pétalas. Ó, nós vamos fazer do lado de cá agora. Nós vamos pegar no mesmo Vzinho aqui, ó, que essa pontinha do caule aqui, e vamos fazer assim, ó. Sai uma dobradinha. E depois, aqui dessa dobradinha, faz uma dobra maior. Ó, faz uma dobra maior. E desce até mais ou menos na reta, ó. Nós vamos descer mais ou menos na reta do final do caule. É assim que a gente aprende a desenhar. A gente observa onde vai parar essa folha. A gente pega alguma coisa de referência. O que eu peguei de referência? O caule. Então, ó, eu vou fazer um formato aqui. O final da folha. Eu peguei esse caule aqui de referência, ó. Tá vendo? É assim que a gente aprende a desenhar. Sempre tem que ter um ponto de referência onde a gente vai parar o desenho. E vai começar, vai emendar a folha aqui, fazendo uma voltinha, ó. Ó, fizemos essa folha. A mesma coisa a gente faz puxa o meio dela aí, ó. Vamos fazer agora a folha de cima dessa aqui, ó. Mesma coisa. O que eu vou pegar de referência? Eu vou pegar essa folha que a gente acabou de fazer. Onde eu vou começar? Vou começar aqui, ó, perto dessa primeira curva. E vou parar ela onde? Vou parar mais ou menos na reta aqui, ó. Espera aí, eu entrei na frente. Ó, vou parar mais ou menos nessa reta da outra folha, ó. Sempre tem que pegar um ponto de referência, ó. Ó. Tá vendo? E vamos emendar ela onde, ó? Aqui no começo dessa pétala aqui, ó. Eu tô falando folha, mas é pétala, ó. Faz uma voltinha. Ó. Fizemos mais uma pétala do lírio. Essa não tem, mas ela tem umas manchinhas, ó. Depois, aqui também tem umas manchinhas, ó. Que é para parecer lírio, tá?
Vamos para o terceiro passo. O que é o terceiro passo? Parece que complicou, né? Mas não complicou, não. Nós vamos fazer as folhas do lado, as pétalas do lado de cá. Sobe um pouco. Aí. O que nós vamos pegar de referência? Nós vamos pegar essa primeira pétala aqui, ó, para fazer a segunda. Então, ó, ela vai sair daqui, ó. Ó. Tá vendo? Parei também, ó, quase na reta dessa folha aqui, ó. Ó. Não sair da margem, né? Depois quem for trabalhar com margem. E eu procurei fazer o lírio, eu centralizei. Como que eu centralizei? Eu peguei o comecinho aqui do caule e coloquei um pouquinho abaixo do centro e fiz o caule. Foi esse ponto de referência que eu peguei. Porque se eu pôr o caule aqui, minha flor vai sair ali em cima. Então, depois que faz a margem, a gente tem que sempre centralizar o desenho. A gente pega o ponto principal dele. Eu peguei o caulezinho que a gente ia começar. Vamos supor que aqui seria o quadriculado. Eu coloquei ele um pouquinho abaixo do meio, porque tem as pétalas aqui de cima, e centralizei ele. Tá? Aí, depois aqui, ó, a gente vai subir um pouquinho e voltar aqui onde a gente começou. Ó. Vai subir um pouquinho e volta onde começou. Ó, fizemos mais uma pétala. Essa pétala, ela tem um risquinho aqui e aqui, assim, ó. Tá vendo? E tem os pinguinhos, que é os pinguinhos do lírio. Quem depois quiser fazer aula de desenho, eu vou ensinar a fazer esse sombreado aqui, ó. Que é com lápis grafite, mas você sabe que os lápis grafite, eles vão do H, HB, B e vai até o 9B, né? 2B, 4B, 6B, 8B e tem o 9B. Então, ó, isso daqui é um sombreado, a gente pode usar um algodão para esfumar ou o esfuminho, tá? Isso aqui é de aula de desenho. Então, nós estamos aqui, ó, aprendendo a desenhar o lírio. O que nós vamos fazer agora? Essa pétala aqui, ó. Essa que vem em cima dessa aqui, ó, que a gente acabou de fazer. Como que a gente pega o ponto de referência? A gente vai pegar um pouco abaixo aqui, ó. Quando você estiver olhando no desenho, vocês vão pensar assim, nossa, onde que eu vou olhar para fazer essa pétala? Procura, ela tá aqui, ó. Então, eu vou subir. Vou parar onde? Lá no desenho, vocês olham, tem que pegar um ponto de referência. Mais ou menos assim, ó, eu peguei, ó. Tá vendo? Se eu pego muito lá em cima, ela já ia ficar desproporcional. Eu peguei uma diagonal aqui, ó. E aí, eu vou descer com ela onde? Eu vou descer só metade dela, ó. Só metade. Por quê? Por que que eu vou descer só metade? Porque agora o quarto passo é essa pétala do meio, que é a pétala principal, ó. Que ela vai vir aqui onde eu parei essa outra pétala, tá vendo? Por isso que eu parei ela na metade. Então, tem que observar isso também. Mas se você estiver fazendo e vir com o lápis e ultrapassar aqui, depois é só apagar. Tá? É assim que aprende a desenhar, sempre olhando um ponto de referência, tá? Então, ó, aqui também vem um risquinho no meio e vem umas coisinhas do lírio.
5 minutos. Tá. Ó, tem mais 5 minutos de aula, tá? Tá faltando essa pétala e os pestilos. Então, ó, essa pétala, ela vai começar aqui, ó. Um pouquinho abaixo onde eu comecei essa. Então, ó, e ela é menor. Ela é menor, ela é o centro aqui, ó. Essa aqui fica maior. Lembra que tudo é um triângulo? Aí, ela é assim, essa pétala, ó. Ela desce aqui e sobe aqui de novo e desce até a metade dessa aqui que a gente já fez, ó. Tá vendo? E aí, o que acontece agora? Acontece que é cheio de pestilos, ó, tá vendo? Tá vendo os pestilinhos aqui? Ó os pestilos aqui, ó. Então, é o seguinte, quando a gente for sombrear, dá para perceber. Os pestilhos é o seguinte, ó. Tem um aqui, ó o jeito que eu marquei, ó. Tem um pestilo aqui. Eles saem mais para cima, ó. Tem um aqui. Tem outro aqui. Um aqui. E outro aqui, ó. Ó, mais ou menos assim os pestilos, tá vendo? Aí depois o que acontece? Tem que descer até aqui no centro, ó. Ó, já desci 2 cabinhos aqui no centro. E esse aqui de fora, ele vem aqui também, ó. Desce aqui também no centro. Os outros também, ó. Deu uma volta aqui, desceu. E deu uma volta aqui, desceu. Ó, fizemos o lírio. E tem no meio deles as pintinhas, ó. Tá vendo? Pode descer até mais aqui embaixo. Ó, fizemos. Vou assinar aqui, hein? Quem quiser pode colocar a data. Ó. Então, essa foi a aula de hoje. Depois eu vou colocar os passo a passo, tá? Que são 4, facinho. Coloco o desenho inteiro e coloco o esfumado com grafite. Quem quiser tentar. Não é difícil, tá? Vou colocar a câmera em você. Aí, ó, como eu deixei um áudio hoje para vocês explicativo, né? Vai terminar o mês de abril. Quinta-feira é a última aula do mês de abril, porque sexta-feira já começa o mês de maio. E a partir da semana que vem, eu vou separar as aulas. Por quê? Porque tem pessoas que gostam de desenho, tem pessoas que gostam de pintura a óleo, tem outras que gostam de aquarela, tá? Então, depois, quem quiser fazer, para mim saber a aula, me chama no particular que eu vou explicar, tá? Então é isso. Aí qualquer dúvida também vocês podem perguntar no grupo ou pode perguntar no particular que eu respondo. E depois eu mando como que vai ser nossas aulas semana que vem, mas me chama, tá? Quem for continuar. E espero que vocês tenham gostado da pintura a óleo, dos desenhos. Esse lírio também, depois dá para fazer composição em vaso, né? Nós aprendemos a flor. Tudo que a gente aprende de flor dá para fazer composição no vaso, tá? E o microfone de todo mundo está aberto, se alguém quiser perguntar alguma coisa, ou se não, pergunta depois, tá? Tá. Gostaram? Faz joia. Sim. Tá? Lice, Juju, Agatha, Fábia, deixa eu ver, Fábia. Aí ficou bom, hein? Yara, conseguiu fazer a flor? Depois coloca as fotos que eu vou falando uma por uma depois. Tá bom. Coloca as fotos. Deixa eu ver, né? Coloca que depois eu vou falar uma por uma.
A Agatha, a Alice, a Júlia, a Rosângela. E, ó, vai acabar o tempo aqui da aula, vai fechar, tá? Mas vai colocando no grupo e a gente vai se falando, tá? Beijos, até já já. Obrigada, tchau. Eu que agradeço. Tchau.